Muito boa tarde, queridos alunos do sétimo ano. Aqui é o professor Lázaro. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da oitava semana. Nesta aula, iremos estudar a técnica de comparação entre números inteiros, com o objetivo de resolver situações, problemas, envolvendo esta comparação entre números inteiros. Iniciaremos a nossa aula com a correção dos exercícios que deixamos para vocês fazerem em casa da última aula da sétima semana, que é uma forma de a gente revisar o conteúdo da aula passada. Em seguida, faremos atividades sobre os assuntos que serão abordados hoje para fixação de conteúdo. E esse assunto se encontra nas páginas 25 e 26 do nosso livro didático. Portanto, não precisam copiar nada. É importante que vocês prestem atenção nas explicações do conteúdo e na resolução dos exercícios. Qualquer dúvida, estarei no chat para ajudá-los. Então, boa aula a todos e vamos ao assunto de hoje. Então, passando aqui a correção de nosso exercício número 24, o enunciado é o seguinte: quantos números inteiros apresentam? Letra A, módulo menor do que zero. Ora, vamos nos lembrar do conceito de módulo. Vimos que o módulo ou valor absoluto de um número, lembrando da reta numérica, é exatamente a distância desse número à origem. Por exemplo, módulo de mais 5. Qual é a distância dele? Quantas unidades ele está da origem? 5 unidades. Vamos tomar aqui o menos 5. Qual é a distância que ele está da origem? Também 5 unidades. Aqui a distância, ambos são valores positivos, porque tem um menor do que zero e outro maior do que zero, logo, o valor absoluto ele vai ser maior do que zero. O único número inteiro que falta analisar é o zero, cujo módulo é zero. Então, respondendo à letra A, qual o número que tem um módulo menor do que zero? Nenhum. E módulo igual a zero. Acabamos de ver que é o próprio zero. Letra C, módulo maior do que zero. Ora, maior do que zero são tanto os números negativos como os positivos, eles possuem módulos maiores do que zero. O único que não é maior do que zero é o próprio zero. Então, quantos números inteiros temos? Infinitos. Conferindo a resposta, infinitos números, usando a linguagem de conjunto, todo x pertencente ao z asterisco. O que significa isso aqui? Na linguagem de conjunto, conjunto dos inteiros sem o zero, ou seja, conjunto dos inteiros não nulos. Está pronto aqui o exercício 24, bem simples. Exercício número 25. Complete a frase, tornando-a verdadeira. Então, vamos ver a frase aqui. O oposto de é menor do que zero. Então, temos aqui uma frase. Aqui no meio temos uma lacuna que temos que completá-la de tal forma que essa frase faça sentido e seja verdadeira. Então, está dito aqui, o oposto de é menor do que zero. O oposto de que números é menor do que zero? Vamos ver, então, número negativo, oposto de menos 5.
ele é maior do que zero. Então, os números negativos não convêm. O zero também não serve. Logo, vamos tomar um número positivo, por exemplo, mais 3. Módulo de 3 tem o oposto igual a menos 3, que é menor do que zero. Então, está pronta aqui a nossa questão. E o oposto de qualquer número inteiro positivo é menor do que zero, conforme acabamos de analisar aqui as 3 possibilidades. Números negativos têm opostos positivos e números positivos têm opostos negativos, menores do que zero, que é exatamente o que está sendo pedido aqui. Vamos conferir a resposta. O oposto de qualquer número inteiro positivo é menor do que zero. Lembrando que o zero não pode entrar aqui, correto? Então, questão também simples, é só nos lembrarmos do conceito de número oposto. Determine os valores inteiros de x, que torna verdadeira cada uma das sentenças. Então, vamos ver aqui, letra A. Módulo de x é igual a 17. Que números inteiros podemos substituir o x aqui para que o módulo seja 17? Ora, fizemos exercício semelhante a esse na última aula. Se o x valer mais 17, o módulo é 17. Se x for igual a menos 17, então o módulo também é 17. Logo, o x pode assumir os valores de mais ou menos 17. Então, podemos notar a resposta dessas duas formas, mais ou menos 17, e em linguagem de conjunto, menos 17 e 17. Letra B. Que número podemos colocar aqui substituindo o x para que o módulo seja igual a zero, que é o próprio zero? Então, vejamos. Resposta é igual a zero. Letra C. Que números podemos substituir o x para que seus módulos sejam menores do que 3? Vamos analisar aqui, começando pelo 3. Módulo de 3 é 3, não é menor que 3, então não serve. Módulo de mais 4 também não serve, porque é maior do que 3. Então, vamos analisar o 2. Módulo de 2 é 2, é menor que 3, este convém. Módulo de 1 é menor do que 3, convém. Então, módulo de 0, que é o próprio zero, ele pertence a esse conjunto. E o módulo de menos 1 é 1, é menor do que 3? Sim. Então, menos 1 também pertence a este conjunto aqui. Módulo de menos 2 é menor do que 3? Sim, 2 é menor do que 3. Vamos analisar, então, o menos 3. Módulo de menos 3 é igual a 3, não é menor, então não convém. E o módulo de menos 4? Ora, módulo de menos 4 é 4, que é maior do que 3, então não convém. Logo, a resposta são os que analisamos. Menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Por último, aqui a letra D. Módulo de x tal que esses números sejam menores ou iguais a 4. Então, muito semelhante a este, com a diferença que aqui o 3 não poderia entrar porque é menor. Agora, aqui o 4 ou o menos 4 são pertencentes a esse conjunto, porque módulo de mais 4 é 4, menor ou igual. Então, pertence a esse conjunto. Módulo de 3, de 2, de 1, de 0, de menos 1, de menos 2, de menos 3 e de menos 4, que é igual a 4, e convém. Módulo de menos 5 já não faz parte mais desse conjunto. Logo, o conjunto resultante desta sentença é
mais ou menos 4, podemos notar dessa forma, ou na forma de conjunto, mais ou menos 3, mais ou menos 2, mais ou menos 1 e o 0, né? Ou seja, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e da mesma forma os valores positivos. Então, nosso conteúdo está na página 25 do nosso livro-texto, nosso livro didático, que trata sobre a comparação de números inteiros. Ora, vai ser uma tarefa bastante fácil para nós, principalmente se levarmos em conta que já estudamos a reta do conjunto dos números inteiros. E ela vai ser de enorme utilidade, de enorme valia, para que possamos comparar dois números inteiros. Então, no livro de vocês aqui, tem aqui uma ilustração, o personagem olhando a temperatura, menos 4 graus Celsius, e em dúvida. Menos 4 Celsius é maior ou menor que 3 graus Celsius, que estava ontem a temperatura de 3 graus Celsius, e hoje menos 4 graus Celsius. Então, ele estava em dúvida, vamos ajudá-lo a tirar essa dúvida. Vamos determinar qual desses dois números é maior, menos 4 ou 3. Para compará-los, vamos utilizar, como eu disse a vocês, a reta numérica, marcando esses pontos da temperatura. Aqui temos, então, a nossa reta numérica, que vai de menos infinito a mais infinito. Logicamente, aqui está representando de menos 7 a mais 7, porque é o subconjunto que nos atende. Então, marcou-se a temperatura de menos 4 graus Celsius, aqui negativa, e mais 3 graus Celsius positiva. Bom, para compararmos dois números inteiros, será maior sempre aquele que estiver à direita do número em questão. Então, menos 4 é menor do que mais 3, porque ele está à esquerda aqui na reta numérica, portanto, ele é menor do que 3. Vejam que a reta, como já vimos, ela está orientada à direita. Então, todo número que tiver à esquerda, ele sempre será menor do que o seu sucessor, que nós já vamos ver em seguida. Então, concluindo, o número menos 4 é menor do que 3, pois o ponto correspondente a ele está localizado à esquerda. Indicamos o quê? Menos 4 é menor do que 3. Então, se tivermos a reta numérica, fica muito simples, muito fácil comparar dois números inteiros. Continuando no nosso livro, agora a página 26, vamos comparar os números menos 2 e menos 5. Vejam, aqui na reta numérica, quem está à direita de quem? O menos 2 está à direita do menos 5. Logo, podemos concluir o quê? Conforme vimos no exemplo anterior. Ora, se o menos 2 está à direita, logo ele é maior do que menos 5. Pessoal, se tomarmos aqui a reta numérica, se nos lembrarmos sempre que forem colocados dois números para serem comparados, se nos lembrarmos da reta numérica, nós nunca vamos ter dúvidas. Então, menos 2 maior do que menos 5, porque menos 2 está localizado à direita. Então, dados dois números inteiros quaisquer, o maior deles estará sempre representado por um ponto à direita do ponto que representa o menor na reta numérica. Agora, essas observações aqui são importantíssimas. Primeira delas, qualquer número negativo é menor do que zero. Ah, professor, mas isso é tão lógico.
que a gente nunca vai ter dúvida. Sim, mas isso ajuda bastante. Se virmos dois números para serem comparados, eu tenho um negativo e um positivo, por exemplo, menos 15 e mais 1, eu nem raciocino. Por quê? O número negativo vai ser sempre menor. Qualquer número positivo é maior do que zero. Outra obviedade, mas que às vezes nos ajuda bastante. Então, 1 é maior do que zero, 5 é maior do que zero. No entanto, menos 1 é menor do que zero. E todo número positivo, ao contrário do número 1 aqui, é maior do que qualquer número negativo. Então, dado um número inteiro qualquer representado por um ponto na reta numérica, o ponto vizinho à sua direita representa o seu sucessor. Então, vejamos aqui na reta, quem é o sucessor de menos 2 é o menos 1. É o ponto vizinho à direita, ou seja, distante uma unidade. E qual é o antecessor de menos 2? O menos 3. Uma vez visto a teoria de comparação de números inteiros, vamos passar à resolução dos nossos exercícios, começando pelo número 27, na página 26 do livro didático. E vocês verão que é bastante simples depois do que vimos sobre a teoria de comparação de números. Enunciado é o seguinte: represente os números abaixo em uma reta numérica, menos 1, 3, menos 4, 7, 0, menos 2, e depois responder essas questões. Então, primeiramente, vamos desenhar aqui nossa reta numérica e trazer esses números que a questão está propondo. Menos 1, o 3, o menos 4, o mais 7, o 0, o menos 2, o menos 6 e o 2. Então, essa questão, bastante simples, o maior grau de dificuldade é desenhar e plotar os pontos, que isso é muito fácil também, né, turma? Vamos lá, então, para a letra A. Qual é o maior desses números? Ora, aquele que está mais à direita. Resposta é o mais 7. Letra B. Qual é o menor desses números? O que está mais à esquerda. Nós acabamos de ver isso, né? Então, é o menos 7. Agora, qual é o número inteiro situado entre menos 4, cadê o menos 4? Aqui no ponto C, e o menos 2, aqui no ponto F. Quem é o número inteiro que está entre esses dois números, entre C e F? É o menos 3. Resposta, conferindo aqui, número menos 3. Então, viram que é bastante simples, né, pessoal? Passando agora ao exercício número 28, escreva os números inteiros abaixo em ordem decrescente, usando o sinal de maior. Ou seja, ordem decrescente, nós vamos iniciar do maior para o menor. Então, vamos nos lembrar da reta numérica e, primeiro desses números, se é na ordem decrescente, qual é o maior deles? É o 7. Depois vem o 6, o 3, o 0. Então, como não temos mais números positivos, vamos tomar os números negativos, menos 1, menos 4 e menos 8. Lembrando aqui do sinal de maior. Professor, às vezes tenho dificuldade em me lembrar qual sinal é de maior e o de menor. Então, a gente viu isso com os alunos do nivelamento. Vamos trazer uma canetinha aqui.
ela é bem trabalhosa para escrevermos. O ideal seria que tivéssemos uma mesa digital. Então, este sinalzinho aqui e este aqui. Como fazer para descobrirmos? Ora, se traçarmos um pequeno segmento aqui, neste, e outro segmento aqui, esse sinal ficou parecido com que número? Com 7. E este sinal, parecido com quem? Com 4. Logo, 7 é maior do que 4. Então, este é o sinal de maior e esse aqui é o sinal de menor. Então, por isso que aqui na nossa questão está 7 maior do que 6, maior do que 3 e assim por diante. Exercício 29. Usando os sinais maior ou menor, faça a comparação entre os seguintes pares de números inteiros. Então, revisados os sinais de maior e menor, e também a comparação dos números de acordo com sua posição na reta, vamos verificar que aqui não há dificuldade. É só nos lembrarmos da reta numérica. Quem vai ter mais dificuldade aqui é o professor para fazer aqui os sinais, porque aqui com o mouse o professor não dispõe aqui de uma mesa digitalizadora, mas vamos tentar, né? Mais 3 e mais 2. O mais 3 está à direita do mais 2. Então, conforme vimos, ele é maior do que mais 2. E o menos 5 e o menos 6? Quem está à direita? O menos 5. Logo, menos 5 é maior do que menos 6. Um pouquinho de boa vontade aqui. A gente entende que aqui é maior. Agora, menos 4 e mais 4. Aqui, conforme vimos, todo número negativo é menor do que o positivo. Então, não precisamos nem nos preocuparmos com os modos. Basta vermos os sinais. 0 e menos 1. Ora, o 0 ele é maior que qualquer número negativo. Ele está à direita de todos os números negativos. Então, o 0 é maior. Mais 2 e 0. Todo número positivo é maior do que o 0. Também ficou fácil, né, pessoal? Como disse, fácil não está fazer aqui esses sinais com o mouse. Mas a gente consegue, né? Menos 2 e menos 1. Quem está à esquerda? O menos 2, né, turma? Então, menos 2, ele é menor do que menos 1. Menos 3 e menos 4. O menos 3 está à direita. Então, menos 3 maior do que menos 4. Por último, o 0, como vimos, ele é maior do que qualquer número negativo. Então, está pronta aqui nossa questão. Próxima questão, também bastante simples. Identifique as sentenças verdadeiras. Módulo de menos 4 maior que módulo de menos 3. Vamos ver? Módulo de menos 4 é maior do que 3. Então, essa aqui, a letra A, ela é verdadeira. Vamos pegar aqui nossa canetinha. Vamos fazer aqui um X no A, que é uma sentença verdadeira. Letra B, módulo de menos 7 é 7, é menor do que 6, módulo de menos 6, que é 6. Falso, né, pessoal? Então, essa B não convém. Menos 3, módulo é 3, é menor do que 0, também é falso. E a letra D,
mais 3 é 3, é menor que módulo de menos 10, que é 10. 3 é menor que 10? Verdadeiro, né, pessoal? Então, as sentenças verdadeiras são a e a D. Próxima questão, também bastante simples. Determine, letra A, o número inteiro antecessor de menos 9. Quem vem à esquerda, uma unidade antes do menos 9 é o menos 10. Vamos conferir a resposta. Menos 10. Letra B. O número inteiro sucessor de menos 14. Quem vem depois do menos 14 é o menos 13, que está à direita do menos 14, uma unidade. Letra C. Os 3 primeiros números inteiros menores do que mais 1. Qual o primeiro número inteiro menor do que mais 1? O 0. E depois, na sequência, o menos 1 e o menos 2. Vamos ver a resposta. 0, menos 1 e menos 2. E, por último, o número inteiro sucessor, ou seja, que está à direita, uma unidade de menos 13. Menos 12, né, turma? Correto? Então, está aqui. Resposta conferida e pronta a nossa questão. Exercício número 32. Imaginando que Pitágoras tenha nascido no ano 580 a.C. e Tales de Mileto no ano 624 a.C., pergunta-se: quem nasceu primeiro? Ora, sabemos que o ano de nascimento de Cristo para o Ocidente é considerado o ano 0. Então, à esquerda, quem está mais à esquerda? 624. À esquerda do 0 seria menos 624. Então, sempre que tiver esta sigla AC, considerando aqui era, idade, é sinal negativo. Quem está mais à esquerda? Menos 624 ou menos 580? Menos 624. Então, quem nasceu primeiro? Tales de Mileto, né, pessoal? Conferindo a resposta, Tales de Mileto. Qual era a diferença de idade entre esses dois homens? Ora, aqui ainda não vamos detalhar as operações de adição e subtração. Mas, por exemplo, se eu tenho o número menos 10 até o menos 5, vamos andar quantas unidades? 5 unidades. Funciona como se eu subtraísse 10 menos 5 igual a 5. Então, aqui, nesse caso, basta subtrairmos 624 de 580, que é igual a 44. Então, fazendo aqui a nossa operação, 44 anos. Na próxima aula, nós vamos começar a ver as operações com números inteiros e vai facilitar mais aqui esse entendimento. Exercício 33, letra A. Qual é o maior número inteiro menor do que menos 50? Lembrando aqui da reta numérica, menos 50, se é o maior inteiro menor, é o seu antecessor. E quem antecede o menos 50? O menos 51. Conferindo, menos 51. Agora aqui, qual é o menor inteiro de 3 algarismos? Então, se é menor, é o que está mais à esquerda. Logo, vai ser um número negativo, com 3 algarismos. Quem é o maior número inteiro negativo com 3 algarismos? Menos 100, né? Depois, menos 101, menos 102. E qual é o menor?
é o menos 999. Conferindo. Tranquilo esse exercício também, né? Para encerrar, exercício 34, determine os elementos dos conjuntos P, x pertencente aos inteiros na faixa de menos 3 a 4. Inclusive, porque menos 3 menor ou igual a x e menor ou igual a 4. Vamos ver a solução. Então, conjunto P, menos 3 pertence a P, porque é menor ou igual, menos 3 menor ou igual a x, ou x maior ou igual a menos 3, vai até o mais 4, inclusive, x menor ou igual a 4. Então, o 4 também pertence ao conjunto P. E a letra B, parecida com a letra A. O conjunto, no entanto, é conjunto dos inteiros não nulos. Ou seja, o zero não pertence a esse conjunto A. E o menos 3, inclusive, quando for menor ou igual, contempla esse número inclusive, menos 3, menos 2, menos 1, e menor do que 4. Então, o 4 não pode entrar aqui no conjunto A. Então, vai do menos 3 ao mais 3, de 1 em 1. E, por último, o conjunto T. X pertencente a Z, tal que menos 10 é menor do que x, então menos 10 não convém. Aí entra, então, menos 9 e vai até o menos 4, inclusive. Bom, então, eram esses os exercícios do conteúdo que vimos hoje. Comparação de números inteiros. Viram que é tranquilo, né? É simples. E vamos assistir algum ponto desse vídeo que não tenha ficado muito claro. Qualquer dúvida, postem no nosso AVA. Estarei com vocês no chat. No mais, bom estudo a todos. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Referência. Para a gravação da presente videoaula, que não tem fins lucrativos, foi utilizado material bibliográfico do livro aqui referenciado, adotado pelo Colégio Militar de Brasília no corrente ano letivo e adquirido pelos alunos da referida instituição de ensino.